Meus queridos e amados irmãos que nos acompanham aqui no nosso canal Café e Bíblia, nós saudamos a vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu estou mais uma vez aqui com o presbítero Cícero, dessa vez para falar sobre um assunto polêmico, porém de suma importância para estudarmos ele à luz da Bíblia, à luz das Sagradas Escrituras. O assunto desse vídeo é a desconstrução da feminilidade bíblica. E hoje, mais uma vez, o presbítero Cícero, né? Faz pouco tempo, né, irmão? Da última vez era diácono, né? Era, da última vez que veio aqui era diácono. Também agora, me acostumei ainda não. Agora já é presbítero. Que Deus abençoe o irmão, é uma satisfação e uma honra recebê-lo aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto que é de suma relevância e ninguém melhor do que o irmão Cícero, né? Para nos trazer um estudo aprofundado. Essa é a lição de número 7 da nossa revista da EBD. Nós estamos estudando aqui o terceiro trimestre, que tem aqui como título a capa da lição aí, irmão Cícero. Que a minha está coberta aqui com essa... A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esse é o tema da nossa revista do terceiro trimestre de 2023 aí da CPAD. Então, irmão Cícero, fica à vontade para saudar os nossos amados irmãos que nos assistem. Bem, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer que é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E o prazer é maior ainda pelo fato de se tratar de uma oportunidade de falar de Jesus, de falar dos princípios bíblicos. Enquanto existe um ativismo atuante defendendo ideologias e mais ideologias, nós também não podemos nos furtar a responsabilidade de propagar a palavra de Deus, os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, que são princípios que não ficam restritos a uma época, a um tempo, nem uma nação. São princípios eternos estabelecidos pelo próprio Deus. Amém. Nós vamos, meus queridos, pontuar aqui os tópicos dessa lição. E você que tem a revista da EBD em casa, você vai poder estudar essa lição juntamente conosco e vai poder aprender um pouco mais da feminilidade à luz das Sagradas Escrituras. Qual é o padrão de feminino, de feminilidade que Deus, ele criou. Nós temos um padrão através das Sagradas Escrituras e desde já a gente deixa aqui bem claro que se você que nos assiste de repente é um atuante, é um ativista dessas correntes, que você não se sinta agredido, porque nós vamos transcorrer aqui à luz das Sagradas Escrituras, mostrando o que está na Bíblia Sagrada, valores cristãos. Se você não crê em Deus, não crê na Bíblia Sagrada, se sinta à vontade para não assistir esse vídeo. Mas se você crê em Deus e na Bíblia Sagrada, ou mesmo que não creia e queira assistir por curiosidade, eu tenho certeza que você não vai se sentir ferido, porque nós vamos falar de princípios que o próprio Deus estabeleceu, que são princípios bons para toda a humanidade. Amém? Então, o irmão Cícero já tem liberdade para iniciar aí a nossa lição e essa temática, a desconstrução da feminilidade bíblica. Muito bem, eu quero mandar aqui o meu abraço a toda a equipe da Escola Bíblica da nossa igreja, Assembleia de Deus Templo Central aqui em Juritiane. Um abraço a toda a equipe, todo o povo que está envolvido. Graças a Deus, Deus tem abençoado esse trabalho de Escola Bíblica. E nós temos esse grande tesouro, né, em nossas mãos, esse material muito bem elaborado. Pastor Douglas Batista, um homem altamente capacitado. E nós temos a segurança de termos em nossas mãos um conteúdo bíblico. Como falou nosso irmão Jefferson, a nossa base é a Bíblia, nós somos cristãos e nós partimos do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, palavra de Deus. Como bem disse o nosso irmão, se você não parte desse pressuposto, não se sinta na obrigação de nos assistir, mas se mesmo assim você deseja, por curiosidade ou por outro motivo, nós seremos muito éticos aqui, a nossa intenção não é ferir ninguém, mas assim como é
como é pregado uma liberdade de direito, assim como os movimentos ativistas, eles têm toda a liberdade de propagar suas ideologias, creio que nós também, como cristãos, nós temos o mesmo direito de pregar aquilo que nós acreditamos. O título da lição de número 7, inclusive, vai até servir de subsídio, né, aos professores. Essa lição será dada agora no próximo domingo, dia 13 de agosto. E aí você entra aqui no canal Café e Bíblia. Se não é inscrito ainda, faça a sua inscrição. Eu já deixo aqui uma certa crítica ao público cristão, porque esses canais, né, diversos canais do YouTube, que às vezes não tem conteúdo, né? Conteúdo, né? O cara grava o dia a dia dele, tomando café, indo pro shopping, já são ricos e não tem onde botar dinheiro, mas aí grava tomando banho na piscina, indo pro shopping, e são milhões de inscritos, de seguidores, né? Sem conteúdo não. E às vezes a gente vê o esforço que o irmão tem de produzir o conteúdo bíblico, enfim, e às vezes se comparar, né, o canal com esses outros aí, né? Então, deixa aí, né, já o meu apelo, vale muito a pena. Você vai entrar aqui no canal no canal Café e Bíblia e vai poder ter esse subsídio aí para ajudar você a preparar a sua aula no próximo domingo. A desconstrução da feminilidade bíblica. Nós vivemos em uma época, irmãos, em que a Bíblia, apesar de todo esse tempo de existência e de ataques, e mais ataques de frente diferente, de reis, de imperadores, enfim, e apesar da Bíblia ter prevalecido e ter provado, né, que é autoridade no assunto, ainda hoje a Bíblia ela é tão atacada e as verdades bíblicas elas são desconstruídas, né? Desconstruídas entre aspas, né? Porque a palavra de Deus é eterna e ela permanece fiel. E nós temos verdades bíblicas dentro desse assunto que são atacadas, batidas de frente, né, por coisas que não passam de ideologias. Eu já quero entrar indo direto aqui ao ponto, porque a verdade da palavra de Deus é questionada. Enquanto a palavra é questionada, a palavra de Deus é questionada, ideologias são colocadas e são tão aceitas. Ideologias, são ideias, é um campo de ideias que não tem nada provado, nada comprovado. Aliás, se você for um pouquinho mais a fundo nesses movimentos feministas, o que eles pregam, você vai ver que são ideias que nem têm base bíblica e nem têm base científica. São ideias que contrariam primeiro a Bíblia, a palavra de Deus, e depois são ideias que contrariam a própria ciência, a própria biologia. Então não passam de ideias. E a nossa ideia é a palavra de Deus, né? Essa é a ideia do canal Café e Bíblia, é a palavra de Deus. Muito bem, antes de entrar aqui no comentário do pastor Douglas Batista, nós temos aqui na nossa revista, nós temos um recurso chamado leitura diária. De segunda a sábado é colocada aqui uma passagem bíblica e você pode, como aluno, você pode aí integrar isso ao seu devocional e meditar nessas passagens. Entendendo essas passagens, você já tem aí mais de 50% da compreensão do resto da lição. Lá em Gênesis 2, do 18 ao 20, nós temos a verdade bíblica de que a mulher, criada por Deus, ela é criada por Deus para ser uma ajudadora idônea. Ela foi criada por Deus como uma ajudadora idônea. Ela está à altura desse cargo, desse papel. Nós temos em Gênesis 2, do 21 ao 23, que a mulher ela foi criada por Deus da carne e dos ossos do homem. Não tem como, né? Foi criada da carne e dos ossos, né? Você vê que Adão, o homem ficou até romântico, fez até uma poesia, né? Ali na hora mesmo. Nós temos em 1 Coríntios do 7 ao 3, né? do 3 ao 5, 1 Coríntios capítulo 7 é o manual do casamento, digamos assim. Nós temos a verdade bíblica de que a satisfação sexual dentro dos limites do matrimônio é o que é estabelecido por Deus.
O casal, dentro dos limites do matrimônio, ele tem todo o direito de desfrutar da satisfação sexual. Isso é um presente de Deus restrito ao matrimônio. O inestimável valor da mulher virtuosa, a gente vê isso em Provérbios 31, versos 10 e 11. A dedicação da mulher virtuosa em prol do bem-estar da sua família, Provérbios também 31, versos 10 e 15. E a mulher virtuosa como notável administradora, empreendedora e dona do lar. Aqui eu já combato uma crítica que é feita da parte do feminismo, que apresenta a Bíblia como um livro machista e Deus como um Deus misógino, né? Um Deus que tem a aversão da mulher, que colocou a mulher em pé de inferioridade, quando quem afirma isso nunca leu Bíblia. Certeza. Porque a gente acaba de ver aqui, por exemplo, para a gente não gastar tempo aqui, quando você lê o livro de Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 31, nós estamos falando de um livro do Antigo Testamento e que apresenta o modelo ideal da mulher. E nesse modelo ideal da mulher, a mulher não é essa vítima oprimida de jeito nenhum. Qual é o modelo ideal da mulher? Essa mulher, ela, além de ser uma mãe, ela é uma esposa, mas o fato dela ser mãe e esposa não restringe ela à cozinha nem ao fogão dela. Você lê a Bíblia no Antigo Testamento, Provérbio 31, você vai ver que a mulher, ela é a mulher virtuosa, ela é notável por ser administradora, por ser empreendedora e por ser dona do seu lar. Então, essa mulher aqui, meu amigo, é tudo que as mulheres da atualidade, né, elas sonham ser. Pelo menos os maridos desejam ter. Uma boa dona de casa, administradora e empreendedora. Então, se você acredita nessa história que a Bíblia é um livro machista, você ainda não leu Pulou Provérbios. Porque só esse capítulo 31 já é o suficiente. Já é o suficiente. Né? E ao longo da lição a gente vai ver algumas passagens que vai trazer mais foco nessa verdade. E o pior ainda, apresenta um Deus misógino, né? Um Deus que tem aversão da mulher. Pelo amor de Deus, quem criou a mulher foi Deus. Gênesis, você vê Deus criou tudo, criou o homem, e após criar o homem, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não foi Adão que pediu para Deus criar a mulher. Não foi ideia de Adão, a ideia foi de Deus. Muito bom. Então, foi Deus quem criou a mulher. E criou a mulher, a gente vai ver isso aqui logo aqui no primeiro ponto, que homem e mulher foram criados ambos à imagem de Deus. A gente tem aqui como a nossa introdução, é claro que a gente não vai trazer aqui a lição, né, na sua totalidade, por questão do tempo, a gente vai focar só nos pontos principais. Mas a introdução da lição nos diz o seguinte: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade bíblica. Né? Você tem aí Provérbios 31. Você quer se inspirar em um modelo de mulher, não fica assistindo fofoca, revistazinha de... Não, está aqui, ó, Provérbios 31. Você vai ver o modelo ideal de mulher, e uma mulher atual. O que me fascina na Bíblia é isso. Há quantos anos isso foi escrito? Né? E a gente tem o perfeito modelo da mulher, a mulher atual, a mulher que ela consegue ser mãe, ela consegue administrar o seu lar, ela consegue ser empreendedora. Essa mulher aqui, a Bíblia vai dizer que o valor dela excede o valor de rubis. A Bíblia, que é chamada de machista, está dizendo que a mulher, ela vale mais do que os rubis. Então, eu não sei de onde se tira essas ideias, né? E aí, essa mulher, ela é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora, empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, que é os tempos que a gente vive hoje, a feminilidade bíblica, ela vem sendo desconstruída. Essa é a palavra-chave. Uma desconstrução. Existe uma desconstrução da verdade. E todo o método desses movimentos, eles partem a partir daí. Existe uma desconstrução da verdade, principalmente um ataque frontal às Escrituras.
É aquela velha máxima, né, que a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Quando se nega a autoridade da palavra de Deus, então já não existe uma verdade absoluta. Tudo se torna relativo. E uma vez que tudo é relativo, então abre-se espaço para ideias absurdas que são colocadas. Porém, nós cristãos respeitamos a opinião de quem quer que seja, as ideias, a liberdade de quem quer que seja. Porém, nós cristãos, nós partimos do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. E nesses tempos de pós-modernidade, a gente vive exatamente isso, uma desconstrução. Nesta lição, a gente apresenta o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico da feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus, ele requer que a mulher cristã, ela se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Que a mulher, ela se porte de acordo com o propósito a qual Deus a criou. Deixa eu só entender aqui, irmão Cícero. Então, no caso, o que a gente pode entender aqui é que não há nenhum rebaixamento, não há nenhuma desvalorização, por exemplo, na mulher ela ser empreendedora e ao mesmo tempo dona de casa, dona do seu lar. Não há nenhum rebaixamento nisso. De jeito nenhum. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Porque o que é que o machismo prega? O que é que o machismo diz? Que o homem é superior, que a mulher é inferior. A gente deixa bem claro, irmão, a lição passada, né, foi a desconstrução da masculinidade bíblica. A gente precisa deixar bem claro uma coisa. A masculinidade bíblica, quando a Bíblia apresenta o macho, é algo completamente diferente do machismo. Ser macho é uma coisa, ser machista é outra completamente diferente. Do mesmo modo, a feminilidade bíblica, ser fêmea, é totalmente diferente do que é ser feminista. Então, isso precisa ser esclarecido. E enquanto algumas pessoas colocam passagens bíblicas que a mulher tem que ser submissa ao marido, a mulher foi criada como uma auxiliadora, na verdade não falta entendimento, porque essas pessoas ativistas, elas são, na maioria, são pessoas altamente capacitadas, são filósofas, são doutoras, são pessoas... Então, se não é por ignorância, então é por má fé mesmo. É por má fé. Existe uma desconstrução, na verdade. Porque na realidade a gente sabe que mesmo antes dos períodos bíblicos, eu acredito que isso entrou no mundo através do pecado, porque tudo converge lá na queda. Mas a gente sabe que há como é que eu posso dizer? Há uma manifestação do machismo em todas as áreas. Inclusive, nos tempos cristãos existia machismo. Existia. É tanto que o Dr. Rodrigo Silva, uma das suas teses, de que o relato da ressurreição de Jesus ele é real, é que os próprios apóstolos eles colocaram enfatizando que foram as mulheres as primeiras a irem ao sepulcro, quando na época o relato de uma mulher não tinha valor, não tinha valor nenhum. Então a Bíblia, existia machismo sim, mas não da parte de Deus e não da parte dos cristãos. É porque existe uma sutileza, né? Existe uma sagacidade que é aí onde está o perigo. Nós não negamos que sempre existiu esse machismo. Agora, o que nós deixamos bem claro é que esse machismo nunca foi bíblico. Nunca foi bíblico. Mas no patriarcado? Sim, onde é que existe o machismo no patriarcado? O homem, mesmo ali no patriarcado, ele era colocado como o provedor do seu lar, alguém que provia a sustentabilidade do lar.
que protegia a sua família. E amava a esposa. E amava a sua esposa. Um exemplo muito grande disso é Jacó ter trabalhado 14 anos por Raquel, porque amava Raquel. Então, e era um patriarca. Patriarca. Então você percebe que é exatamente a palavrinha-chave, né, é exatamente, existe uma desconstrução. E mais uma vez eu digo aqui, não é por ignorância, é por má fé mesmo. Existe um ataque frontal às verdades, né, estabelecidas pela palavra de Deus. Uma vez que esses princípios, uma vez que esses valores eles são desconstruídos, aí então abre-se espaço para ser disseminado, né, as ideologias. Uma coisa que é muito dito, né, é muito colocado de forma muito sutil, porque o movimento feminista, a gente não vai entrar a fundo, né, o objetivo não é esse, mas ele começa com um propósito muito bom, a igualdade dos direitos, né, lutar pelos direitos, e realmente começou assim. O problema é que, a partir da segunda onda desse movimento, aí o negócio desandou. Aí aquilo que começou como uma igualdade de valores se transformou em um empoderamento feminino. Aí a questão não era mais uma igualdade de valores, aí era uma superioridade. E isso acaba deturpando o plano divino. Porque partem da premissa sutil de dizer assim, mas homem e mulheres são iguais. É verdade. Você vê a sutileza, né? Porque começa com uma verdade. O problema é que o que é que eles vão fazer a partir daí, né? Homens e mulheres são iguais, é verdade. São iguais. Tanto que é abordado aqui pelo nosso comentarista. Ó. A criação divina da mulher. Né? O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Não foi só o homem que foi criado à imagem de Deus. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Você vê isso lá em Gênesis 1:27, né? O homem ele foi criado primeiro, mas isso não quer dizer que ele seja o mais importante. Outro dia eu estava vendo alguém comentando o seguinte, não, o homem é mais importante porque ele foi criado primeiro. Mas se o homem é mais importante porque foi criado primeiro, os animais foram criados primeiro do que o homem. E aí, os animais são mais importantes do que o homem? Então, o homem foi criado primeiro, em seguida, Deus criou a mulher a partir do homem. Eu acredito que por uma questão até de governo e de liderança, o fato de Deus ter criado o homem primeiro, porque você há de convir comigo, se Deus, nessa ordem dos fatos aí, tivesse criado a mulher primeiro, será que a mulher teria capacidade psicológica, física, biológica, de dar conta de todo aquele monte de animais que Deus formou ali no início? Não existe nada aleatório na criação de Deus. Tudo foi criado com um propósito. E mais, Adão ele foi criado com o propósito de guardar e lavrar o jardim. Por que Deus não colocou uma mulher para isso? Porque isso não é papel de mulher. Então o que é que o nosso comentário diz aqui? Como é que coloca, qual é a posição bíblica diante disso? Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, em questão de pessoalidade, em questão de valor, em questão de honra, homem e mulher são iguais. No entanto, essa igualdade em pessoalidade, em valor, em honra e respeito, ela não prevalece na questão do desempenho dos papéis. Os papéis são diferentes. São diferentes. Homens e mulheres são iguais em pessoalidade, em honra, em respeito, mas os papéis são diferentes. Até porque, se de repente você não quer usar o critério bíblico, vamos para a ciência, vamos para a biologia. Você olha para a estrutura física, a estrutura hormonal, a estrutura emocional. Não tem como dizer que a mulher é a mesma coisa do homem, rapaz. É totalmente diferente, né? Então, o homem e a mulher são iguais, irmãos, em personalidade, em respeito,
não existe esse negócio de quem é maior, quem é menor. Agora, Deus criou a mulher exatamente para completar o homem. No plano divino de Deus, que já envolvia ali a formação da família e posteriormente a nação de Israel, futuramente a igreja. Enfim, Adão, ele não teria a menor possibilidade de desenvolver isso sozinho. Inclusive aqui nesse primeiro ponto, a Bíblia diz que essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Exatamente. É aí onde está o problema, né? Porque todos esses ativismos, eles acabam deturpando isso. Porque nós sabemos, irmãos, que família é um projeto onde o próprio Deus é o autor. E ninguém melhor para estruturar a obra do que o dono do projeto. Foi Deus quem criou, foi Deus quem estruturou e foi Deus que estabeleceu os papéis diferentes. Se foi Deus quem criou a família, eu acredito que Deus, na sua soberania, ele é mais do que capaz, né, de fazer as coisas direito. O problema é que quando você não tem como você mexer no projeto sem comprometer a estrutura. Você vai ver, irmão Cícero, que esse ataque ele é diretamente a essa estrutura, a essa definição de papéis na família. Mas se você for notar, em toda a sociedade, em qualquer instituição que seja, tem papéis diferentes. Se você entra numa empresa, ela tem o gerente, ela tem o supervisor, ela tem o dono da empresa, ela tem o recepcionista, enfim, o telefonista. Se você vai para a igreja, nós temos vários cargos com várias funções diferentes. Se você vai para a escola, lá tem um diretor, lá tem um coordenador, lá tem um zelador, lá tem a merendeira, lá tem um porteiro. Então, toda instituição ela tem pessoas que estão ali com direitos iguais, mas com papéis definidos de forma diferente. Então, por que exatamente na família, exatamente na igreja, exatamente para a Bíblia, tem que ter essa igualdade, essa inversão de papéis, enquanto que no restante da sociedade não há essa forma de organização? E o interessante é que, até naturalmente, a própria tendência da pessoa, ela se inclina para aquilo. Isso é natural. E quando, por exemplo, agora na nossa atualidade, a gente agora há pouco viu aí, a gente está vendo, na verdade, a questão dos esportes aí, né? As mulheres querem porque querem ter o mesmo desempenho em esportes masculinos, esportes que exigem força física, estrutura física. E qual é a realidade? Não tem o mesmo desempenho. Por que não tem o mesmo desempenho? Porque a estrutura masculina é outra. Não tem como você negar a biologia. Você pode até querer negar a Bíblia, mas como é que nega a biologia? Você pode até tentar. Não, mas vamos botar essa ideia aqui na cabeça. Mas na hora que você tenta executar essa ideia, você vai bater de frente com a realidade. Exatamente. E aí a gente está vendo até uma questão aí que está bem... Chega a ser um negócio aí que a gente tem até cuidado de tocar no assunto, né? Você está vendo homens trans, né, migrando para competições femininas. Né? E o que é que acontece? É uma coisa injusta. Porque ele, no caso lá, do jeito que ele se professa, ela vai chegar com uma vantagem superior. A estrutura é outra. A estrutura física, a estrutura biológica, ela não muda porque a pessoa diz se sentir, né, enfim. Então, a gente precisa voltar, irmãos, para a verdade da palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Parar de sabe, esse mimimi. O homem e a mulher é igual, sim, igual em honra, em respeito, em pessoal. Mas isso não quer dizer que Deus, o Deus que criou, ele não tem estabelecido papéis diferentes, estabeleceu sim. E aqui é colocado, por exemplo, a bênção da maternidade.
Que ele não deu ao homem, né? Ele não deu ao homem, ele deu à mulher. Deu isto à mulher. E eu quero ver esse homem dizer assim, não, agora eu me sinto mulher e eu vou engravidar porque eu me sinto mulher. Que a gente sabe que do lado do sofrimento e das dores físicas que uma maternidade ela vai trazer, um aleitamento, a mulher, eu acredito que Deus, quando colocou isso, ele capacitou a mulher totalmente para isso. E a gente fala que elas são bem-aventuradas, apesar de todo esse sofrimento que tem na hora do parto, natural, a questão das noites de sono perdida para amamentar, tudo isso a gente sabe que é um sofrimento. Mas olha a honra, olha a bênção que é uma mulher ter uma criança gerada dentro do seu ventre. Olha a grande importância da mulher. E nisso a gente vê a grandeza da mulher, né? A gente vê a grandeza, nem que a gente queira, a gente não consegue fazer certas coisas. A gente não consegue. E por que não consegue? Porque Deus criou assim. Deus, irmão, Deus ele é onisciente. Ele não vai criar assim uma coisa e depois ele vai ver se dá certo. Não. Ajustar aqui ali uma coisa. Não. Criou, tá perfeito. Deus ele é onisciente, ele cria tudo com um propósito. Tá? E isso é muito enfatizado na criação do homem e da mulher. Então, é interessante que hoje, uma das coisas que é mais tentado desconstruir é exatamente a questão da maternidade. Enquanto a Bíblia apresenta a questão da maternidade como um privilégio, um ato de Deus, é bênção de Deus, os filhos são bênção de Deus. Hoje em dia é feito toda uma política de ideias em que existe uma aversão à maternidade. Existe uma verdadeira aversão à maternidade. Mas o interessante é que estas pessoas que são avessas à maternidade, elas adotam criança. E de onde é que vem essa criança? De onde essa criança saiu? De onde ela apareceu? Não foi do nada, né? Precisou ali de um homem, de uma mulher, para que essa criança fosse gerada, para que essa criança nascesse. Você vê o absurdo que é, né? É uma coisa assim, é algo muito contraditório. A gente respeita totalmente qualquer expressão de ideia, até porque isso é garantido pela Constituição Federal de 1988. A expressão de liberdade de expressão, a gente respeita. Porém, não precisa obrigatoriamente concordar, porque há muita contraditoriedade nesse movimento. Né? E aí, assim, o que é liberdade para um tem que ser para todos. Exatamente. Se você tem liberdade para discordar da gente... A gente também tem liberdade para expressar a nossa opinião, né? Então... Aí a gente vem também, tocado no outro ponto aqui muito importante, que é a mulher como auxiliadora. Eu já vi muita gente criticar isso aqui, né? Deus criou o homem, e aí depois criou a mulher só como auxiliar, como se isso fosse rebaixar a mulher. Né? Só que é de uma ignorância muito grande, porque primeiro você vai lá no texto, lá de Gênesis, e Deus criou uma ajudadora idônea, ou seja, alguém que estava à altura, porque até aquele momento Adão não achava, entre todas as criaturas, ele não tinha essa criatura que estivesse à altura dele. Quem foi essa criatura? A mulher. Deus criou a mulher à altura de Adão. Mas criou só como auxiliadora. Se você for no original dessa palavra auxiliadora, isso aqui, no original, isso aqui traz o sentido de alguém que complementa, alguém que completa. O que está incompleto, né? Estava faltando alguma coisa, então... É alguém que socorre, é alguém que chega e salva. Né? Isso é muito bom, viu? E aí, para fechar aqui essa questão, que a auxiliadora não é nada pejorativo. Não é uma escora? Pelo contrário, é que o próprio Deus é apresentado com esse título. Exatamente, aqui no Salmo 33 e 20 e 121 e verso 2 também, né? O salmista diz que Deus é o seu auxiliador. O próprio Deus se coloca como auxiliador. Então, meu irmão, eu fico assim, eu não sei nem qual é o sentimento que eu tenho,
quando eu vejo muita gente atacando a Bíblia. E muito provavelmente nunca leu. E se leu a Bíblia através de uma lupa totalmente distorcida do que ela é. Eu, irmão Cícero, eu assim, na minha humilde opinião, eu verdadeiramente acredito que estas pessoas que defendem essas ideologias, essas mulheres que defendem essas ideologias, elas vêm de um lar arrasado, destruído, muitas vezes elas foram abusadas sexualmente, verbalmente, enfim, foram violentadas, muitas delas, e aí elas pegam o caso delas de forma isolada e elas querem promover aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Generalizar, né? Existem situações, existe contexto sim de violência por parte de homens, não vou nem chamar de homens, mas verdadeiros animais que fazem isso com mulher. Mas a cura para isso não é tentar inverter funções ou valores, não é tentar rebaixar o papel de um ou de outro, porque a corrente ideológica feminista, ela tenta rebaixar a figura do homem, e não é isso. Apesar de existirem homens maus, homens violentos, totalmente ignorantes, brutos, ásperos, machistas, existem homens de Deus, existem homens que amam suas esposas, amam suas filhas, as tratam bem, se possível vão dar suas vidas, dão as suas vidas pela existência delas. Então, existe na balança homens maus e ruins, mau caráter, existe, porque também existe mulher dessa forma. Então não adianta querer generalizar e se empoderar nesse movimento para colocar o homem lá para baixo, porque existem sim homem de valor, como também existe mulher de valor. E outra coisa, o fato de existirem homens que estejam totalmente fora dos padrões éticos e morais, a Bíblia não recomenda isso. Não. Se alguém comete algum crime de abuso, enfim, que seja punido o criminoso. Você vai punir a Bíblia? A Bíblia mandou ele fazer? Tá? Então, que se puna o criminoso. Existe lei para isso. E essa lei deve ser aplicada. Então, não venha punir a Bíblia, porque a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia recomenda o contrário. Tá? E aí, quando a gente vem ainda para, como o irmão falou, a maioria dessas pessoas, elas tiveram uma experiência ruim e tal. Eu não vou citar o nome de ninguém aqui, mas dá uma pesquisada ao longo da história quem foram os principais nomes do movimento feminista. Dá uma pesquisada aí, e aí você pesquisa também o que essas pessoas foram, a vida pessoal delas, a bagunça que foi a vida delas. Os atos ilícitos e até criminosos que essas pessoas cometiam. Outro dia eu vi alguém tentando defender, digamos assim, as mães, né, do feminismo. Se deve separar a vida profissional da vida pessoal dessas pessoas. Né? Por quê? Porque a vida pessoal é uma bagunça só. O que... História de abuso. Libertinagem, né? História de libertinagem. E quando eu falo de abuso, não é nem abuso sofrido, não. É abuso praticado por elas. Né? A maioria foram abusadas e depois passaram a abusar também. Libertinagem. Algumas têm história de suicídio. Né? Não, mas separa a vida pessoal dessas pessoas da vida. Como é que separa? Como é que separa, né? A Bíblia não separa. Pelo contrário, quando você vê a Bíblia ela falando sobre a consagração de homens para o ministério, a Bíblia não separa não, pelo contrário, a Bíblia traz uma lista de qualificações e deixa bem claro que essa pessoa, esse candidato, para exercer tal função, ele precisa se enquadrar ali, a vida dele precisa se enquadrar ali. Um homem... esposo de uma só esposa, né? Tendo uma só esposa, não dado ao vinho. Exatamente. Ele tem que ser uma pessoa receptiva, exemplo, né? Aí você vê a diferença, porque quando a Bíblia ela traz algum projeto, você percebe uma estrutura que é montada em cima de valores.
Quando você vai para esses movimentos, você vai ver que eles fazem exatamente o contrário. Eles desmancham os valores e criam valores que... criam ideologias. E sabe o interessante que eu ouvi, pesquisando algumas coisas sobre o movimento feminista, é que muitas dessas mulheres, elas se frustram. Depois elas caem em depressão, elas caem numa angústia, porque não tem como segurar as bases dessas ideias por muito tempo de forma saudável. Isso não é saudável. Porque é como eu falei, quando você mexe no projeto, não tem como não comprometer o resto da estrutura da obra. Deus criou o homem com capacidades que a mulher não tem. Da mesma forma, Deus criou a mulher com capacidades que o homem não tem. E o Senhor colocou cada um no seu devido lugar para completarem um ao outro. Não é para competirem, é para se completarem. O que seria de uma estrutura organizacional se não tivesse a mulher? O que seria da igreja? Olha, para falar a verdade, o próprio Jesus Cristo, ele, no seu ministério terreno, ele teve com ele mulheres que foram importantes no ministério de Jesus. E se você ler os evangelhos, você vai ver que as mulheres elas foram muito mais fiéis. Muito mais. As mulheres conseguiram desempenhar um papel que nenhum dos apóstolos conseguiram. Nenhum deles. Por exemplo, quando Jesus foi preso, todos fugiram. Quando a Bíblia apresenta Jesus sendo crucificado, quem era que estava no pé da cruz chorando? Com exceção de um apóstolo, quem estava ali eram as mulheres. Quando você lê Lucas 8, eram as mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Quando Jesus foi sepultado, foram as mulheres que ficaram de longe vendo onde foi que Jesus foi sepultado. No terceiro dia, ainda madrugada, não foram os discípulos que estavam lá no sepulcro, foram as mulheres. Então, se alguém diz que a Bíblia ela rebaixa a mulher, se alguém exclui a mulher, um livro machista, pelo amor, você está cometendo uma grande injustiça. Você está partindo de uma grande inverdade. Pelo contrário. Então, no segundo ponto, né, a gente tem aí a desconstrução da feminilidade, e aí o nosso autor ele traz aqui ele dá uma entrada, né, na questão do movimento feminista. O ativismo feminista, ele começa lá no século XIX, aconteceu lá na Europa, nos Estados Unidos, e a primeira onda do ativismo feminista partia desse princípio que a gente já falou, né? As mulheres reivindicam direitos iguais aos homens. E o primeiro a se popularizar foi o direito do voto. Como eu falei, começou muito bem, né? A proposta era muito boa. Mas aí a questão é que no século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Aí o negócio desandou. É o que a Bíblia diz, né? Uma coisa vai puxando outra, né? E aí a gente tem aqui a grande ativista Simone de Beauvoir, 1908 a 1986, estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Essa aqui é uma das frases mais célebres aí, né? Célebres do movimento, né? Que foi dito por Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, se torna mulher. Essa frase ela bate de frente com o que a Bíblia diz e bate de frente com aquilo que a própria biologia diz. Esse ativismo avança e se amplia para a discussão de gênero, e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Então, aquilo que começou sobre a premissa de direitos iguais acaba desandando, e aí aquilo que era direitos iguais acaba se tornando no empoderamento feminino.
As mulheres agora não se contentavam mais ser iguais, elas queriam ser superiores. E aí, como cristãos, irmãos, aliás, voltando aqui, lá em 2011, a partir de um fenômeno lá na Universidade de Toronto, lá no Canadá, se introduziu o slogan bem conhecido, né? Que é o meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Que isso é muito usado aí nos movimentos pró-abortistas, né? Meu corpo, minhas regras. E aí, como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Então, não negocie os valores cristãos. Eu acredito, irmão Cícero, que uma mulher, quando ela é amada, quando ela nasce num lar estruturado, quando ela tem uma família que cuida, que zela, que ama, e depois ela sai da casa dos pais, casa, encontra um homem que vai tratar ela bem, que vai dar a ela o devido valor que ela merece, que vai amá-la, que vai cuidar dela, protegê-la. Eu acredito que essa mulher não tem nenhum motivo para enveredar por essas ideologias. E é interessante que tudo que o irmão acabou de falar é exatamente o que a Bíblia recomenda. E aqui eu abro aqui até um parêntese, uma ressalva, que de repente, se você que nos assiste é uma mulher que nasceu numa estrutura totalmente diferente dessa, aí você pode dizer assim, mas é muito fácil você falar isso, você não sabe o que eu sofri, você não sabe o tanto que eu fui castigado, o tanto que eu apanhei, o tanto que eu fui rejeitado na minha própria família, eu fui expulso de casa, enfim, N contextos que pode aí compor a história de vida de uma mulher. Mas isso não significa que você está abandonado ou excluído, ou que Deus esqueceu de você. Porque Deus, Ele lhe ama. E tudo isso que aconteceu na sua vida pode ser revestido com uma nova história, com uma nova página. E você pode se encaixar e ter realmente o seu valor reconhecido dentro de uma estrutura familiar que Deus pode preparar ali para você, né? E o que eu posso garantir para você é que não é o feminismo que vai te libertar. É Jesus Cristo. Porque se o Filho de Deus os libertar, então você de verdade será livre. Tudo isto que esses movimentos eles pregam, eles não conseguem entregar um bom resultado, porque já parte de premissas que desconstroem os valores que são os alicerces da família e consequentemente de uma sociedade bem estruturada. Outro ponto muito destrutivo, eu digo assim, desse movimento feminista é a chamada liberdade sexual. A Bíblia, irmão, quando a Bíblia ela se refere ao sexo, a gente, quando estuda um pouquinho sobre a história do sexo em relação à igreja, a gente vê que muitas coisas foram criadas, inventadas, né? Muitos absurdos até em relação a isso. Mas quando você vem para a Bíblia ela apresenta o sexo como algo prazeroso entre o homem e a sua mulher, dentro dos limites do casamento. Mas por um longo tempo a Igreja Católica ela partia da premissa que o sexo ele deveria ser feito apenas com a única finalidade, a procriação. Isso era o que era dito, mas quando você lê, por exemplo, Provérbios capítulo 5, 18 e 19, a Bíblia apresenta o sexo dentro do casamento entre marido e mulher como algo que deve ser desfrutado, é algo prazeroso. A satisfação sexual ela deve ocorrer dentro do matrimônio e deve ser precedida de amor mútuo entre os dois,
Você pode ler 1 Coríntios, capítulo 7. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Você está entendendo o que a gente vem dizendo desde o começo? Por que esses movimentos eles não apresentam bons resultados? Porque eles nascem a partir da desconstrução de valores que regem uma sociedade ética e moral. Enquanto a Bíblia apresenta o sexo como algo prazeroso dentro dos limites do casamento, onde deve ser vivido com amor, respeito mútuo entre os dois, entre marido e mulher, aí vem o movimento feminista e diz, não, esse modelo aí é uma repressão às mulheres. As mulheres são oprimidas dentro desse modelo. Então, a gente tem que desconstruir esse modelo aí e lutar pela nossa liberdade sexual. Mais uma vez, eu volto àquela fala que eu fiz no início, de que a gente não deve pegar casos isolados, não se deve se basear em casos isolados para, através daqueles poucos casos isolados, a gente generalizar. Como, por exemplo, uma mulher, ela pode, eu não estou falando que ela pode, mas ela, talvez, alguma mulher, ela já passou por causa de violência, por algum caso de violência sexual, às vezes até com seu próprio parceiro. Mas isso não vai querer dizer que todo homem é um violentador, é esse homem violento. A Bíblia não tem nada a ver com isso, né? A Bíblia não tem nada a ver com isso, porque essa maldade que está lá no coração daquele homem não representa o suprassumo da Bíblia. Deus, ele não quer isso, Deus, ele não ensina isso, Deus, ele não atribuiu isso na sua palavra, Deus, ele não ensinou isso, Deus, ele não deixou isso para que o homem cometesse tal ato. Agora, aquele ser, ele precisa pagar. Agora, tem que se ter muito cuidado de você não fazer desse caso isolado uma total inversão para a sua vida, e de achar que a partir dali, talvez um novo parceiro que você encontre, não sei, você vai sofrer pro resto da vida. Até mesmo porque uma sociedade, irmão Cícero, o pastor Silas Malafaia foi muito feliz nessa fala, que as sociedades que preconizaram esse tipo de comportamento sexual, elas se extinguiram. Elas se acabaram mesmo. Então agora você imagina, se todo homem vai se relacionar com um homem, mulher com mulher na face da terra, rapidamente a humanidade seria dissipada. Então precisa-se sim do homem e da mulher, desse padrão de família tradicional, para perpetuar a existência da raça humana, porque senão ela acabaria logo. É ilógico, é muito ilógico isso. O que acontece? Em todos os setores da sociedade, sempre vai existir indivíduos que fogem do padrão. Que fogem do padrão, exatamente. Mas aí o que acontece? Quando você olha para a questão do pensamento humano, né? Começando com o renascentismo, né? O renascentismo, que esse negócio de milagre na Bíblia, isso é mitologia, isso é mito. O que a gente deve fazer é trabalhar com a nossa racionalidade. Então, tudo que não dá para explicar racionalmente, então a gente rejeita. Aí depois vem a questão do humanismo, que o humanismo tira Deus do centro e coloca o homem, é o que diz Paulo lá em Romanos. Se adora a criatura no lugar do Criador. Aí o humanismo, ele diz que Deus não é quem estabelece a ética e nem a moral da sociedade. Quem faz isso é o homem. Depois vem a questão do iluminismo, né? O iluminismo e a pós-modernidade. Enfim, o resumo de tudo isso aí é o que os pós-modernistas chamam de sociedade líquida, que agora não existe mais valores absolutos, que tudo é relativo. O que eu quero dizer com isso que
É porque um dos pontos fortes do iluminismo foi dizer que a religião é algo indispensável, é algo dispensável, ninguém precisa mais de religião, ninguém precisa mais de igreja, e a gente não precisa mais nem de Deus, porque nós somos senhores do nosso próprio destino. Nós somos senhores do nosso próprio destino. Então se dispensa a igreja como instituição, se dispensa a religião, se dispensa o próprio Deus. Se você for pedir argumentos para isso, quais são os argumentos? É porque o pastor tal, ele aprontou isso, isso e isso, né? Mais uma vez o caso isolado, né? Um caso isolado. Mas deixa eu lhe perguntar, lá na polícia, quando um policial se corrompe, o que é que se deve fazer? A gente vai Descartar a polícia agora? Exatamente, a gente vai punir aquele indivíduo ou vai descartar toda a corporação? Isso é muito bom, esse ponto de vista aí, esse raciocínio, essa ligação, né? O bombeiro lá no corpo, quantos homens tem no corpo de bombeiro, né? Mas um indivíduo saiu do padrão. O que se deve fazer? Vamos punir esse indivíduo, ele vai pagar diante da justiça pelo crime dele, ou então a gente vai acabar com o corpo de bombeiros. Muito bom, muito bom. Mas lá a família tal, o marido tal abusou da esposa. E aí? Vamos prender esse cara? Ou agora todo casamento vai acabar. Ou vamos acabar com todo casamento, com toda a família. Mas a família lá do fulano, a família é desestruturada. Sim, mas aí, vamos ajudar ele a estruturar a família dele, ou vamos acabar com o resto da família para isso? E esse é o mesmo argumento que é usado na questão da apologia ao aborto. Vamos punir o culpado, pelo amor de Deus. A gente apoia a mãe, a gente dá o suporte que é necessário, todo o acolhimento. A gente pune o culpado, pune o criminoso. E dá o direito ao inocente de nascer. Dá direito ao inocente de nascer. O que é que a política pró-aborto ela faz? Ela defende, logo o bandido é o mais protegido. É o mais protegido. A mãe, né, é a vítima, mas a criança é quem paga o pato e vai pagar com a própria vida, pelo amor de Deus, gente, isso é muito absurdo. Agora você imagina quantas crianças que já foram aí vítimas desse tipo de ideia e que perderam suas vidas. Agora, por outro lado, também existe, talvez, eu não sei se em expectativa, em porcentagem maior ou menor de crianças que foram vítimas, aliás, não vítimas, mas que foram geradas através de um estupro, mas que tiveram direito à sua vida e que hoje, com certeza, muitas delas têm uma família sólida, agradecem, são gratas talvez eternamente sua mãe porque deixou ela vir a vida, ter o direito de vida. E hoje são pessoas que fazem uma grande diferença na sociedade. Então, a gente fugiu um pouquinho aqui do assunto, mas a questão... Está dentro do contexto, né? Todas essas ideias absurdas, elas partem de uma única raiz. A raiz é isso aqui, feminismo. Entendeu? E assim, eu não quero também aqui, mas só dando aqui uma pincelada aqui, nós cristãos precisamos ter muito cuidado de preservar a sã doutrina, porque infelizmente até no meio cristão muita coisa que a gente está vendo sendo praticado hoje no seio gospel, vamos dizer assim, não é bíblico, gente. Não está na Bíblia. E de onde é que vem? É de raiz feminista. É de raiz feminista. Então, eu faço um alerta aqui, porque apesar das ideias serem ideias absurdas, os argumentos são muito bons. E é aí onde está o perigo, na sutileza. Então, voltemos para a Bíblia.
O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que a Bíblia nos recompensa? Nos recomenda. Mais uma vez, a gente frisa que a gente respeita a todos, o debate está aberto para todos, mas como cristãos, nós não podemos negociar os princípios da palavra de Deus. Respeitar é uma coisa, concordar é outra completamente diferente. O interessante é que, a gente pode até destacar isso aqui para a gente ir para o próximo ponto, é que todas as sociedades cristãs, elas nunca reduziram, elas sempre cresceram. Você vê que quando Israel entrou no Egito, quantas pessoas entraram? 70. Família de Jacó. Agora, quantas pessoas se estima que saíram do Egito? Mais de 6 milhões de pessoas. Ou seja, era um modelo bíblico que Deus havia estabelecido de família tradicional e não reduziu por conta disso. Cresceu, ou seja, esse modelo dá certo. E outra coisa interessante, irmão Jefferson, é que se você fizer um breve estudo sobre a questão do paganismo, o paganismo no tempo de Abraão, por exemplo, esse paganismo ele atacava a família, porque uma das práticas do paganismo era justamente o sacrifício de crianças. Só que Deus ele chama Abraão do meio desse povo pagão. Ele chama Abraão e a partir de Abraão o Senhor constitui a nação de Israel. E dentre as diretrizes de Deus para a nação de Israel, as mais fortes, com mais ênfase, é exatamente a questão da família. E uma das principais proibições de Deus era exatamente que eles não praticassem isso. Isso era um dos pontos que mais diferenciava Israel dessas nações pagãs, a preservação da família. Quando você vem para os tempos, por exemplo, de Paulo, a igreja primitiva, em que a perseguição era por conta do Império Romano, até mesmo ali, naquele paganismo romano, greco-romano, se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que aquele paganismo, as crueldades eram tremendas, mas eles respeitavam a família. A família era respeitada. Se você for na história, a maioria dos imperadores romanos eram todos homossexuais, a grande maioria. Mas mesmo sendo homossexuais, eles tinham a família deles. Eles tinham mulheres e filhos, porque eles entendiam o valor da família para a sociedade. Até quando o inimigo ele invadia uma cidade e chegava na casa do chefe daquele lugar, daquela cidade, na maioria das vezes ele matava o chefe ou trazia preso, mas a mulher e os filhos eram preservados. Mesmo no meio daquela crueldade toda, existia um respeito para com a família. Hoje, nos nossos dias, na nossa pós-modernidade, com toda a civilização que a gente tem, a família ela é o principal alvo. O principal alvo de ataque é exatamente a família. Eu quero finalizar aqui o meu raciocínio com o que o pastor Douglas Batista ele coloca aqui no terceiro item aqui do segundo ponto. Ataques à família tradicional. Ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento isso aqui, né, a gente, né, hoje em dia, do jeito que as coisas estão, a gente tem que pisar em ovos, né, para poder expressar verdades bíblicas. Aonde chegou, né? Que ponto nós chegamos? Nós chegamos. Porque hoje em dia você expressar verdades bíblicas, isso pode render processo, isso pode render o cancelamento do canal e uma série de coisas. Mas o que é que a Bíblia diz, irmão? A verdade da palavra de Deus. A Escritura ensina que o casamento ele é monogâmico, um só homem para uma só mulher. O casamento ele é heterossexual, um homem e uma mulher, pessoas de sexo oposto,
Porque Deus criou Adão, depois criou Eva. Deus criou um homem e criou uma mulher. E o casamento também ele deve ser indissolúvel. É até que a morte separe. E esse princípio que está lá no livro de Gênesis, ele é ratificado no Novo Testamento pelo próprio Jesus. Você vai ver isso em Marcos, você vai ver em Lucas e vai ver também lá em Mateus capítulo 19. Tendo o homem como líder da família, entendeu? O homem é o líder. Foi Deus que estabeleceu o homem como líder, como chefe. O problema é que quando diz assim, o homem, quando a Bíblia diz o homem é o líder, o movimento feminista diz o homem é o opressor. A Bíblia não está dizendo que o homem é o opressor, coisa nenhuma. O homem é o líder. Ah, mas a Bíblia diz que o homem é o cabecinho. O que é ser o cabeça? Efésios capítulo 5. Ser o cabeça é você amar a sua esposa com um amor sacrificial, assim como Cristo amou a igreja dele. E Cristo amou a sua igreja de uma forma tão plena que foi capaz de sacrificar a sua vida por ela. Isso é ser o cabeça. Então, Deus criou a família com esses princípios. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser corrompidos. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade. Preste bem atenção nisso aqui. É o que a gente vem falando desde o começo. Eles partem da desconstrução de valores e princípios. A partir dessa desconstrução, de que o homem é o opressor, de que esse modelo de família estabelecido por Deus escraviza a mulher e obriga a mulher a ter relação só com seu marido. E aí? É para ter com mais quem? Qual o problema disso? Aí, a partir de então, irmão, desse modo o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. É isso que o movimento feminista ele promove. Primeiro, aversão à maternidade. Antigamente, se você conversar com a minha avó, domingo completou 92 anos. E aí ela vai conversar contigo, ela vai dizer assim, meu filho, a comadre não sei quem, ela teve 12 filhos, teve 16. Mas hoje tu vê assim um casal com uma criança, aí tu pergunta assim, e aí, quando é que vem o segundo? Deus defenda. E isso quando se tem filho. Muitos nem querem mais, né? A grande maioria dos casais hoje não querem ter filho de jeito nenhum. Vale ressaltar que você vai ver que não só no período, na era cristã, mas antes mesmo de Cristo, a mulher, ela se sentia sem valor e rebaixada se ela não gerasse. Era ela quem se sentia. Ela quem se sentia assim. Para a mulher era uma honra, uma questão de grande honra ela poder gerar. Não ter filho era... A mulher que não tinha filho, ela era tida como amaldiçoada. E isso é desde Eva. Você vê que se você lê o livro de Gênesis, quando Eva engravida, a própria Eva, ela declara o seguinte, eu alcancei do Senhor um varão. Eu alcancei do Senhor. Ela enaltece a maternidade, atribuindo a capacidade de gerar um filho no ventre dela, ela atribui isso a Deus. Porque elas entendiam
que elas tinham esse papel. E elas se sentiam agraciadas por isso. Agraciadas. Você vê o perigo que é essas ideologias, né? Algo que se trata de um privilégio, o milagre da vida, né? Onde você vê o exemplo da própria Maria, mãe de Jesus, né? Gerando Jesus no seu ventre. Né? Aí você vê uma coisa tão espetacular, uma coisa tão grandiosa. Um milagre. É um milagre. Né? Não deixa de ser um grande milagre. Deus é o autor desse milagre. Isso é visto hoje como algo repulsivo. Não dá para acreditar que uma mulher que crê em Deus, que acredita no Criador, ela defenda uma pauta que seja uma forma de rejeição à maternidade. Não dá para acreditar. Não me entra que uma mulher acredita em Deus e defende uma pauta dessa. E o pior, irmão Jefferson, e os irmãos que nos escutam, é que, como foi bem colocado aqui pelo nosso comentarista, a aversão à maternidade é só a pontinha do iceberg. Né? Depois da aversão à maternidade vem o quê? O aborto, né? Apologia ao aborto. O que mais? O papel da mulher como a auxiliadora do seu lar, do seu marido, da sua família, isso é tido como uma coisa pejorativa, uma coisa ofensiva. E ainda vai enaltecer a lascívia, e ainda engaja-se aí na questão do gênero, que coloca a mulher como rival do homem. Você vê que isso é uma... Eu estava vendo hoje um vídeo de uma entrevista de uma pessoa que ela estava falando sobre esse assunto do feminismo, e uma das pautas dessa ideologia é que a mulher ela é livre para fazer sexo com vários homens, com quem ela quiser. Ou seja, você vê que isso é um rebaixamento da mulher. E, entre aspas, quem vai gostar disso são os homens. Entre aspas, os homens. Não homem de verdade. Mas alguns homens vão gostar disso. Por quê? Porque essa mulher ela vai estar de fácil acesso para qualquer um. Você vê escancaradamente aí uma total inversão de valores. Tá? O modelo bíblico da família estabelecido por Deus, marido e mulher, desfrutando do prazer sexual dentro dos limites do casamento, com todo respeito, com todo amor, ali na sua mutualidade, onde quando você lê, por exemplo, 1 Pedro 3:7, a Bíblia vai exigir dos maridos que coabitem com as suas esposas com entendimento, dando honra à sua esposa, reconhecendo-a como vaso mais frágil. Deixa já eu explicar isso aqui para não dar munição para os feministas. Né? Tá aí, a Bíblia está dizendo que a mulher é o vaso mais frágil. Quando você vai lá para o texto, e você vai para o texto com a humildade de aprender com o texto, quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil dentro do casamento, isso não está falando que a mulher seja inferior, seja mais fraca. Isso está dizendo que o marido, ele deve ter entendimento, ele deve honrar a sua esposa e entender que dentro do casamento a primazia é dela. A primazia é da esposa. A esposa é quem estabelece o termômetro da coisa. Porque o homem, na sua natureza de homem, o homem é o caçador, irmão. O homem é por instinto. Tá? Se o homem não levar em consideração que a primazia dentro do casamento é a esposa, limites podem ser ultrapassados. E quem estabelece essa primazia é a mulher. O homem tem que respeitar isso. E o versículo termina dizendo que ainda o marido não deve esquecer que a mesma parte da herança que ele tem em Deus, a esposa dele tem também. Também tem. Você percebe aí, enquanto a Bíblia é taxada de machista, a Bíblia coloca a mulher no mesmo nível do homem, meu irmão. Muito bem.
Isso aí. E você vê, voltando aqui àquela pauta que eu estava falando a respeito da libertinagem, dessa tal liberdade que se chama, né, das mulheres que defendem essa ideologia, isso é uma porta para o abuso sexual. Isso é uma porta para o estupro. Você se sentir no direito de seu corpo, suas regras, sair tendo relações com vários homens, numa dessas você pode ser abusada, onde a gente tem visto casos disso em noticiários, de mulheres sendo abusadas, e com certeza através dessa ideia, dessa prática de que elas podem fazer sexo com vários homens, o número de homens que elas quiserem, e isso vai ser uma porta para o abuso. Porque o modelo estabelecido por Deus como família, uma das principais coisas que esse modelo ele fornece é exatamente a proteção da mulher. Evita tanta coisa, né? Dentro do casamento, você, mulher, você está guardada, você está protegida. Você está guardada, protegida por um homem que tem sobre a cabeça dele o mandamento de amar você do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. Olha que honra, né? A mulher ela não tem esse dever, essa obrigação de proteger o homem, de forma alguma. É o homem quem deve proteger a ponto de dar a sua vida pela mulher. Aí você percebe o quanto essas ideologias elas são perigosas, porque ela inverte os valores. Então, o modelo bíblico é colocado como opressivo, opressor, tira a liberdade da mulher. E aí a mulher, quando ela acredita nessa falácia, aí é o que a gente está vendo hoje. Pelo amor de Deus, a gente, de repente, estoura a bomba, fulano deixou a casa dela, deixou o marido dela, deixou os filhos dela, para viver uma aventura, né? E aí ainda posta na rede social, orgulhosa, dizendo: eu também tenho o direito de ser feliz. E os comentários embaixo dizendo: muito bem, você tem direito de ser feliz. Mas que felicidade é essa? Lá na frente você vai colher, você vai se banquetear num banquete de consequência. Você vai ver que felicidade era a tua família, felicidade era o teu casamento. Então, pelo amor de Deus, não caia nessa armadilha. Isso é uma grande armadilha. Isso é uma total inversão de valores. A sinopse do ponto 2 nos diz aqui: a erosão da feminilidade é representada pelo ativismo feminista, sua defesa da suposta liberdade sexual e de seus ataques ao modelo de família tradicional, fechando aqui o ponto 2. Então é um verdadeiro ataque ao modelo de família tradicional. Eu acredito que muitas das pessoas que vão nos assistir são pessoas que foram criadas dentro desse modelo de família tradicional, e que se a gente pudesse fazer uma live aqui conectando todos, né, eu tenho certeza que cada um teria aí os seus enaltecimentos, as suas coisas boas, os seus testemunhos bons para falar da grande felicidade que foi ser criado dentro de um lar estruturado. E eu fecho esse segundo ponto dizendo o seguinte, para você que me ouve: de repente você que está me ouvindo, de repente você está até debaixo de propostas, debaixo de ataques, mas deixa eu lhe dizer uma coisa muito certa: toda a liberdade que você precisa está em Cristo Jesus. Se você precisar deixar Jesus para aceitar qualquer que seja a proposta que esteja sendo feita a você, isto é cilada. A liberdade sexual que você precisa, ela está dentro do seu casamento. E a Bíblia, ela te dá todo o direito de usufruir dessa liberdade sexual dentro do seu casamento com o seu cônjuge. Você não precisa buscar nada fora. Tudo quando você precisa, você já tem. O nosso terceiro ponto, né, traz aí a mulher virtuosa como símbolo bíblico de feminilidade. Aqui a gente bate o martelo, desmanchando aí essa ideia de que a Bíblia é machista, né? Pegando aí um texto lá do Antigo Testamento,
Provérbios capítulo 31, onde coloca a mulher como modelo de esposa fiel, padrão de mãe amorosa e um exemplo de administradora e empreendedora. Você vai ver que fica muito claro que o homem, ele não consegue fazer isso, nem que ele queira. Nem que ele queira. Às vezes eu vejo muito homem dizer assim: ah, mas eu me garanto. Garante nada, rapaz. Você vê uma mulher com um menino no braço, ela passa 2, 3 horas com o menino no braço, tá nem aí. Eu não sei se o irmão Gerson tem essa habilidade, mas eu não tenho. Se eu botar o menino no braço 5 minutos, eu já estou cansado. Né? Desse jeito. Aí a gente vê aqui a mulher como modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa, ela é de inestimável valor. Provérbios 31 e 30. Você vê ali a Bíblia exaltando o valor dessa mulher virtuosa. Por isso, a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado. Provérbios 31, verso 11. E revela a total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. Provérbios 31, verso 11, a parte B. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha só, irmãos, quais são as características da mulher virtuosa colocadas pela Bíblia. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar, é uma mulher confiável e não instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Eu vou fechar isso aqui para a gente resumir com o que eu vi outra vez uma mulher dando uma palestra, e ela disse uma coisa que eu concordo muito. O humor da mulher é o termômetro da casa. Aquela casa, ela vai refletir aquela mulher. Se dentro daquele lar tem uma mulher com estas características, ela inspira lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Esta casa, meu irmão, realmente ela é um lar. Ela vai ser uma casa em que o marido, ele tem todo o prazer de voltar para casa no final do trabalho. Exatamente. E esta mulher com estas qualidades, esse marido, ele não vai ter dificuldade alguma de cuidar dessa mulher, de zelar desta mulher, de a respeitar, de honrar e de dar até a própria vida dele por ela, se precisar. Então, o que o feminismo ele coloca como pejorativo, que é ruim, que é uma opressão, a Bíblia coloca como bênção, como valores. O segundo item aqui fala do padrão de mãe amorosa. Hoje em dia você vê que existe uma apologia de que a mulher pode ser tudo que quiser. E pode. Nós tivemos até uma mulher na presidência do nosso país. Né? Não fez lá tanta coisa, mas enfim, era uma mulher. Né? A mulher pode ser o que quiser. Agora, você não pode ser qualquer coisa em detrimento de outras. Principalmente em detrimento de ser mãe. Hoje em dia é feita uma apologia que a mulher pode ser tudo, menos mãe e nem dona de casa, como se isso fosse a coisa mais terrível do mundo. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada, se levanta, dá mantimento à sua casa, Provérbios 31 e 15. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família, pelo bem-estar de seu marido e filhos. Ela gerencia as diversas tarefas do lar, Provérbios 31, verso 15.
Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Provérbios 31, verso 21. Essa mãe virtuosa, ela educa sua prole com sabedoria e bondade. Provérbios 31, 26. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Isso aqui é muito interessante, né? Provérbios 31, 27. Os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogiam, engrandecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe. Provérbios 31, 28. Olha só que bênção, que maravilha, né? Como a Bíblia apresenta, como a Bíblia coloca. O problema é que esses valores, infelizmente, eles vêm sendo substituídos. Esses valores, que são valores cristãos, valores eternos da palavra de Deus, esses valores, eles vêm sendo substituídos por ideologias de raiz feminista. Então, aquilo que a Bíblia enaltece, essas ideologias colocam como algo pejorativo. E aí, finalizando aqui, no terceiro item, o exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa, ela é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis, colchas de boa qualidade, negocia bens importados e de elevado padrão para sua casa, Provérbios 31, 14, compra propriedades, gerencia negócios lucrativos, Provérbios 31, 16, administra a produção e as vendas de seu empreendimento, Provérbios 31, 18 e 24. Ela é generosa, ela é sensível, ajuda os pobres e necessitados, Provérbios 31 e 20, cheia de energia. Ela é cheia de energia e de bom caráter. Ela é autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa, mãe e empreendedora, ela é louvada por sua família. Provérbios 31, 28 e 29. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. Provérbios 31 e 30. O exemplo e as virtudes desta mulher serão publicamente reconhecidas. Então, esses valores, mais uma vez digo, que são valores estabelecidos pelo próprio Deus, são valores eternos. Hoje, esses valores, eles são ridicularizados diante de ideologias que tentam desconstruir essa verdade e apresentam aí uma série de coisas absurdas, né? E que são propagadas, são disseminadas, tem o apoio da grande mídia e tem o apoio de artistas famosos, e aí a gente está vendo a decadência na nossa sociedade seguindo aí esse grito, né? Alguém que pode, por exemplo, esse capítulo 31, a partir do verso 10 de Provérbios, ele é um capítulo perigoso, porque ele enaltece a mulher, e alguém pode ler esse capítulo e querer deturpar a ideia que Salomão trouxe aqui. Por exemplo, mas uma mulher dessa não precisa de homem, porque ela averigua uma verdade, ela vai lá olhar um terreno, ela compra o terreno, ela vai fazer tapeçaria, ela vai fazer negócio fora, ela cuida da casa, ela cuida dos empregados, ela cuida dos filhos. Então, uma mulher dessa precisa de um homem para quê? Aí a gente vem para o Salmo 128, né? Onde diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E olha o que esse salmo vai dizer. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Enquanto a mulher, ela é uma estruturadora do seu lar, ela ensina os seus filhos, ela educa os seus filhos, ela provê ali a alimentação no sentido não de provisão, mas de organizar
todo aquele aparato de comida, de alimentação, de alimentar quem está no seu lar, ela provê ali a organização do seu lar. O esposo, onde é que ele está? Ele está fora, ele está buscando, ele está protegendo, ele está conseguindo o alimento para a sua prole e está protegendo a esposa. Ele, como foi falado, ele é o cabeça, ele é o protetor, ele é o mantenedor do seu lar e ele é o líder. Quando vem um problema para o lar, quando acontece algo que atinge o seu lar, ele é o primeiro a se colocar na linha de frente. Então essa mulher, ela é sim uma mulher que edifica o seu lar, porque Provérbios também diz que a mulher sábia, ela edifica o seu próprio lar, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Então essa mulher, ela é uma mulher completa sim, mas ela é uma mulher completa porque ela tem um homem que cuida dela, que ama ela e que teme ao Senhor. Então precisa-se sim de cada... É como um motor cheio de engrenagem. Precisa-se de cada membro, de cada um na sua função, para que essa engrenagem chamada família ela possa funcionar. E aí sempre que se lê a Bíblia, é importante lembrar daquilo que é muito básico dentro da hermenêutica, né? Você lê o texto e lê o contexto. Porque contexto texto sem contexto vira pretexto, né? E você vê que a mulher, ela é tudo isso. Mas quando você lê o próprio capítulo, você vai ver claramente que ela é tudo isso em prol da família dela. E essa família que é abençoada por esta mulher que é tudo isso, essa família a louva. Tanto esta mulher, ela é louvada pelos próprios filhos, como ela é louvada pelo próprio marido. O marido vai dizer assim, ó, eu conheci muitas mulheres, né? Muitas mulheres lindas e tal, mas nenhuma é como você. E além de ser louvada pelos filhos e pelo marido, essa mulher também ela é louvada publicamente. Por onde ela passar, essa mulher, ela a conduta dela, o procedimento dela, isso é reconhecido. E aí eu faço já um apelo grande aqui para nós cristãos, para a gente acordar, irmãos. E como cristãos, a gente se levantar em defesa da nossa fé. Porque todas essas ideologias, onde a gente está vendo desde o início aqui, ideologias que batem de frente com os princípios bíblicos e que não têm o amparo nem da própria ciência ou da biologia. São coisas absurdas que não passam de um conjunto de ideias que, além de bater de frente com a Bíblia, não tem o apoio nem da ciência. Se tivesse pelo menos o apoio da ciência, da biologia, tudo bem, mas nem isso tem. Mas essas ideologias, elas são promovidas por pessoas apaixonadas por a causa. São pessoas apaixonadíssimas que pegam um conjunto de ideias dessa sem futuro, né? e conseguem lutar por isso e constroem argumentos, né? e disseminam isso. Enquanto isso, irmãos, outro dia eu ouvi uma pesquisa que essa pesquisa, eu queria muito que essa pesquisa estivesse errada, mas diz que apenas 5% dos evangélicos são pessoas comprometidas com o reino de Deus. 95% são pessoas que estão ali encostadas, que não têm compromisso nenhum, que com a igreja não dá certo. Apenas 5% são pessoas que se levantam em defesa da sua fé. Para a nossa tristeza, né? E lutam em favor do reino de Deus. Então, se essa turma aí, gente, elas conseguem fazer essa zoada tão grande, defendendo ideias sem sentido algum, pelo menos para nós, né? A gente não esquece aqui do respeito. Mas se essa turma faz essa zoada tudinho defendendo essas ideias, onde está a gente, irmãos? Onde a gente tem a Bíblia na mão. Então está na hora da gente acordar e da gente se levantar em defesa da nossa fé. A própria Bíblia nos exorta a fazer isso. E
Pode até parecer um pouco contraditório, porque quem está gravando o vídeo aqui são 2 homens, mas é muito importante que mulheres cristãs ou não cristãs, porque tem muitas mulheres que não são cristãs declaradas e mesmo assim são contra essa ideologia feminista. É muito importante que as mulheres cristãs se levantem como o próprio testemunho vivo de que ser mulher, à luz da palavra de Deus e das Escrituras Sagradas, não é ser oprimida. Que ser mulher, de acordo com o modelo bíblico e tradicional de família, não é ser uma sofredora, uma oprimida, uma angustiada, nada disso. É muito importante que você, mulher cristã, se levante e defenda isso, porque você sendo mulher, ninguém melhor do que você para defender o modelo bíblico de família, de mulher, de mãe. Antes da gente ler aqui a conclusão, para a gente finalizar, eu acabei de falar que são ideias absurdas, de repente alguém pode até querer me crucificar por isso, mas para justificar aqui a minha fala, deixa eu ler só algumas frases aqui do movimento feminista, e aí você, depois disso, você me julga. Por exemplo, Elizabeth Kent: a história da humanidade é uma história de repetidas ofensas e usurpações por parte do homem em relação à mulher. A massa fala através de nós, as mulheres trabalhadoras, exigindo remuneração por suas lutas. Margaret Singer: uma mulher não deve aceitar, ela deve contestar. Se Deus deu tanto às mulheres como aos homens almas inteligentes, por que elas devem ser proibidas de se desenvolver intelectualmente? Onde é que existe essa proibição? A não ser na cabeça delas, né? E aí vem aí um dos principais nomes do movimento feminista, que é Simone de Beauvoir, né? Que o feminismo dela, o movimento dela, o pensamento dela consistia em negar que existam sexos diferentes. Ela é a dona da famosa frase: não se nasce mulher, se transforma. Então, com base nessas frases e nesses pensamentos, é que eu digo, irmãos, que isso aqui são ideias absurdas, porque não tem amparo na ciência, não tem amparo na própria biologia, e são ideias que batem de frente com os valores da palavra de Deus. E o impressionante é que hoje se levantam mulheres que dizem: não, eu sou feminista, mas eu sou cristã. Eu sou feminista, eu defendo a superioridade da mulher em relação ao homem, eu defendo o aborto, mas eu também sou cristã. Isso é um paradoxo total, né? E eu quero lhe dizer, com todas as letras, que é impossível você ser as duas coisas. Porque uma vez que a Bíblia estabelece valores e princípios para a família, e o movimento feminista ele prega exatamente o oposto a isso, então é impossível você ser cristã e você ser feminista, a não ser que você tenha uma ideia fantasiosa do que é feminismo. Estuda mais, vai lá na raiz e você vai ver que é impossível ser as duas coisas. A conclusão da lição, ela diz: a Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. E aí nós finalizamos a nossa aula. O irmão Cícero, presbítero Cícero, pode fazer as suas considerações finais
e fechar a nossa lição de número 7. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aqui ao irmão Jefferson, que nos dá a oportunidade de mais uma vez estar contribuindo aqui com o canal Café e Bíblia. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, é de graça, você não paga nada, custa muito pouco para você e ajuda bastante o canal, né? Faça a inscrição, assina lá o sininho, vamos promover, irmãos, a palavra de Deus. E finalizo dizendo mais uma vez, a família é um projeto cujo Deus é o próprio autor. E na sua infinita soberania e onisciência, eu tenho certeza que Deus é mais do que capaz de criar um projeto perfeito. Se o projeto é perfeito, não há necessidade de se mexer nesse projeto. Uma vez que você mexe no projeto, você compromete o restante da estrutura. Então, deixa do jeito que Deus fez. Se a gente fizer do jeito que Deus fez, observar os princípios que Ele mesmo estabeleceu, nós vamos viver uma família abençoada. E esta família, assim como o nosso casamento, filhos, esposas, isto vai glorificar a Deus. Que Deus abençoe. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Amém. E espero de alguma forma ter trazido pelo menos uma luz dentro do assunto. Estuda mais, né? Vale a pena você se aprofundar nesse assunto. Meus queridos irmãos e ouvintes aqui do nosso canal, pessoas que acompanham o nosso trabalho e nos assistem, eu quero já antecipadamente pedir perdão a alguém que de repente assistiu esse vídeo e se sentiu ofendido com alguma palavra. Nós somos seres humanos, nós estamos suscetíveis ao erro, nós somos suscetíveis ao erro, nós somos passíveis de errar. Por isso a gente pede a você, se de repente a gente lhe atacou com alguma palavra, porque aqui nós não estamos com o intuito de atacar pessoas, mas sim ideias. Essa não é a nossa intenção. Não é a nossa intenção. Que você se sinta convidado e convidada a assistir mais vídeos aqui do nosso canal. E você pode sim, tem liberdade para isso. O próprio YouTube te dá esse direito e eu não vou negar ele de você. Comentar abaixo, deixar o teu feedback, o que você achou desse vídeo. É muito importante para nós, para que nós possamos melhorar cada vez mais os nossos vídeos e conteúdos, mas sempre com a premissa de pregar a palavra do Senhor, que é a palavra que transforma vidas, que liberta o homem do pecado e que conduz o homem à vida eterna. Deixa teu like, comenta aí, compartilha, se inscreve no canal. Quando chegarmos a 4.000 inscritos, vamos fazer um sorteio e provavelmente vai ser mais um kit teológico. Quem sabe você pode ser o ganhador ou a ganhadora. Presbítero Cícero, Paz do Senhor, obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que o irmão ele tem as correrias, tem um trabalho, tem família, e ele reservado esse tempo para estar aqui conosco, irmãos, é uma bênção de Deus. Eu que agradeço e que a gente tenha a alegria de voltar aqui outras vezes. Amém. Nós vamos fechar esse vídeo com oração. Vou convidar o irmão Cícero para fazer essa oração por todos nós. Soberano eterno Deus, te louvamos, Pai, por esta oportunidade de poder falar do teu amor. Glória a Deus. E obrigado, Senhor. Esclarecer alguns pontos que vêm sendo deturpados. Nós te agradecemos por esta iniciativa. Que o Senhor continue abençoando o irmão Jefferson, abençoando esse canal e que esse canal cresça para a glória do teu nome. Amém. Nós te apresentamos todos aqueles que estão do outro lado, glória aqueles a Deus, que irão futuramente assistir esse vídeo, que de alguma forma o Senhor possa abençoá-los e que nós como cristãos nós venhamos acordar, despertar e entender que é tempo de levantarmos a bandeira do Evangelho. Enquanto tantas glória a ideologias Deus estão sendo pregadas, estão sendo disseminadas, estão sendo aí patrocinadas, muitas vezes a igreja ela tem deixado a desejar. Então, que em nome do Senhor Jesus possamos nos levantar em defesa da nossa fé, em defesa do Evangelho e na propagação do mesmo. Assim nós te pedimos que o Senhor continue abençoando nossas famílias, abençoe a nossa pátria, abençoe a nossa nação,
que os valores cristãos, que eles prevaleçam acima de qualquer ideologia que não venha de ti. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, paz e sem gols.